Olá pessoal, tudo bom? Mais um Êxitos School. E hoje a gente conversa sobre a carreira na indústria farmacêutica, especificamente sobre a área comercial. E quem vai conversar hoje com a gente e sanar algumas dúvidas é a consultora da Moveri Consultoria, Flávia Muraro. Flávia, muito obrigada pela sua presença, bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Agradeço muito o convite e admiro muito o trabalho da Êxitos, viu? Vocês já fizeram muito pela indústria farmacêutica. Muito obrigada. Para começar, Flávia, eu gostaria de saber se na indústria farmacêutica existe oportunidade para quem não tem experiência ou conhecimento técnico. Tem muita oportunidade para quem não tem experiência. Hoje, a maioria dos laboratórios conta com estagiários na sua força de vendas. Então, estagiário a gente sabe que não tem experiência, né? Agora, se você já é um profissional que já tem alguns anos de carreira e ainda assim quer entrar na indústria farmacêutica, é interessante que você tenha ao menos algum ponto que seja importante para o trabalho de representante. Por exemplo, você pode atuar na área de vendas de outro segmento, ou você pode ser um farmacêutico, um enfermeiro, alguém que já atue na área técnica. Então, ter ou a parte técnica ou a experiência em vendas. Certo. Agora, o maior desafio para quem não é do ramo farmacêutico e quer entrar nesse ramo é você ter acesso a essas oportunidades. Por quê? Porque a maioria das oportunidades na indústria farmacêutica, na área comercial, não são publicadas. Elas não estão em nenhum site, elas não estão com headhunters. A grande maioria é divulgada entre a equipe do próprio laboratório, que obviamente faz as suas indicações. Então o networking aí é muito importante. E mais ainda que a experiência ou o conhecimento técnico, é importante que você tenha um perfil comportamental adequado à função de vendas. Entendi. De repente, a pessoa tem experiência, tem esse conhecimento mais técnico, mas quer trabalhar como freelancer. Existe oportunidade para isso na área farmacêutica? Bastante, não só na área farmacêutica, né? A CLT ela anda pesando muito a folha de pagamento das empresas em geral, não somente a indústria farmacêutica. Então, a contratação de consultores e de temporários tem crescido bastante nesse cenário. E a indústria farmacêutica dá muita oportunidade para consultores, não só de treinamento e desenvolvimento, como é meu caso, Sim. mas também para profissionais da área de saúde. Alguns trabalhos pontuais são realizados por médicos, por farmacêuticos, enfermeiros, além de outros profissionais, jornalistas como você, advogados, enfim. Tem bastante oportunidade, sim. Flávia, e como está a área comercial para quem é formado em medicina, para os médicos? Olha, a indústria farmacêutica precisa muito da expertise dos médicos, não só na área comercial. Aliás, as áreas mais típicas de atuação do médico dentro da indústria são a pesquisa clínica, a área regulatória, o médico marketing e entra aí o relacionamento científico com a classe médica. Eu já vi, inclusive, profissionais formados em medicina que atuam como gerente de produto, gerente de treinamento e até como diretor comercial. Esses três últimos não é mandatória a formação em medicina, mas é bem interessante ter um médico no quadro. O Ministério da Saúde traz um dado que, em média, se forma 13 mil médicos por ano no Brasil. E esses médicos são, em parte, absorvidos pela indústria. E o mercado costuma ser aquecido para eles. Nós vemos que as posições de gerência médica nos laboratórios costumam ser as mais difíceis de preencher. Então, eu costumo dizer que para a indústria farmacêutica, ter um CRM, que é a inscrição no Conselho Regional de Medicina, é muito bom. Isso traz muitas oportunidades. Que bom. A gente tem na área comercial uma peça-chave que é o representante de vendas, né? Importantíssimo para a indústria farmacêutica. Eu gostaria de saber de você qual o perfil pessoal esse profissional deve ter. Essa é uma pergunta muito importante, Patrícia, que, como nós dissemos no início, não só a experiência e o conhecimento técnico, mas o perfil comportamental, que você chamou de perfil pessoal. Isso vai depender um pouco do tipo de atuação desse representante. Se ele for um propagandista que visita médico, é um. Se ele for um representante que visita órgãos públicos, pode ser outro. Tem ainda aqueles que visitam pontos de venda. Enfim, tem vários tipos de propagandistas e representantes. Agora, para ser mais sucinta, eu posso falar um perfil que seria mais coringa, né? E algumas competências que são importantes para todos esses profissionais. Então, primeiro, tem que ser alguém com muita capacidade para adquirir conhecimento técnico.
E aí significa ele ter facilidade para aprender e também ter disposição para estudar. Quando eu falo conhecimento técnico, não é só sobre produto, é sobre tudo que envolve o mercado farmacêutico, os sistemas que ele usa para trabalhar, o mercado, os concorrentes e todos os stakeholders. Em segundo lugar, tem que ser uma pessoa orientada para resultado. Sim. Tem que ser alguém que saiba concentrar os esforços naqueles clientes que vão dar mais retorno. Um outro ponto é você ter foco no cliente. Alguém que goste de prestar um bom serviço e que saiba olhar o negócio não só sob o ponto de vista da indústria, mas sob o ponto de vista do cliente também, seja ele um médico, um distribuidor ou um hospital. Tá certo. E finalmente tem que ser uma pessoa motivada, proativa e com iniciativa. O trabalho do representante, seja ele qual for, costuma ser muito solitário e sem supervisão diária. Então tem que ser alguém que saiba o que tem que ser feito e que faça sem precisar do gerente ficar falando o tempo todo. Entendi. Ter disponibilidade para mudar de cidade ou de estado é um requisito essencial para quem trabalha na área comercial? Eu não diria essencial, mas é importante. Eu conheço alguns profissionais que tiveram que mudar de cidade para começar a atuar em alguma empresa, porque as oportunidades não estavam nas suas cidades. Entendi. E isso é importante principalmente para quem está longe dos grandes centros. Os grandes centros ainda concentram a maior parte das oportunidades. E para quem quer crescer profissionalmente, para quem quer ter promoções, é importante essa disponibilidade para ser transferido. E aí é uma decisão de carreira e de vida também, que envolve a família. Tá certo. Flávia, o quanto é importante outros idiomas, né, nesse mercado? O inglês é bastante importante, principalmente nas multinacionais, mas não só nas multinacionais. Para quem quer crescer, para quem quer fazer uma carreira. Para a atuação de representante em si, ele pode ser importante porque muitos estudos e muitos materiais estão em inglês. E aí facilita a compreensão. Certo. Referente à função de propagandista, os laboratórios eles têm uma preferência por algum tipo de curso superior específico? Alguns sim. Há 20, 30 anos atrás, não era necessário nem ter formação superior. Isso já é um requisito praticamente obrigatório para quase todas as empresas. Algumas dão preferência para formações na área de saúde, farmacêuticos, biólogos, biomédicos, enfermeiros e até médicos. Outras já incluem aí algumas profissões na área de comunicação, publicidade e propaganda, jornalismo. Mas isso vai depender da empresa e dos requisitos que ela definir como essenciais. Entendi. Na indústria farmacêutica existem os cargos gerente de acesso ao mercado público e gerente de acesso ao mercado privado. Qual é a função de cada um, Flávia? São duas funções que estão muito em alta, Patrícia. Porque há uns 10, 15 anos atrás, houve uma mudança no centro de decisão para a aquisição de medicamentos. Então, se viu necessidade de ter profissionais que atuassem nessas frentes também. E uma delas é o governo, o mercado público, e a outra são os pagadores privados, que basicamente são planos de saúde. Então, o gerente de acesso ao mercado público, que muitas vezes chama gerente institucional nos laboratórios, ele é o responsável por fazer um meio de campo entre a indústria e o governo. Muitos pensam que é um profissional que trabalha só com as licitações, mas não, ele atua antes, durante e depois das licitações, com o objetivo de oferecer soluções para aqueles órgãos públicos dentro da necessidade de cada região. Já o gerente de acesso ao mercado privado media a relação da indústria farmacêutica com os pagadores privados, os planos de saúde. Aí a farmacoeconomia é muito importante, que é a ciência que analisa os custos e os benefícios de cada tratamento que vai ser disponibilizado. O trabalho de acesso, ele deve ser proativo e costuma ser na maioria dos laboratórios. Ele começa antes mesmo do produto ser lançado. Tá certo. E eu gostaria de saber como você avalia atualmente, Flávia, o mercado de treinamento para o propagandista em especial. A indústria farmacêutica, ela está na vanguarda em termos de pesquisa e desenvolvimento, e isso reflete na demanda por profissionais altamente qualificados. Foi feita uma pesquisa pela ABTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, e mostrou que empresas desse tipo investem 3,3% da folha de pagamento em treinamento para os seus colaboradores. O que nós observamos como fornecedores da indústria é que essa demanda ainda é muito por cursos formais e processos de coaching. Certo.
O que a empresa ainda poderia olhar com mais atenção é para o aprendizado informal, que hoje a gente sabe que essas ações no dia a dia de trabalho correspondem por 70% do aprendizado em qualquer profissional. Entendi. Bom, o ensino à distância é super importante aí, né, pela falta de tempo, pela correria. Eu falo pro propagandista também. E eu gostaria de saber qual dos materiais, dentre os materiais de ensino à distância, qual você considera mais efetivo? Isso é muito interessante, porque a indústria farmacêutica faz de 2 a 3 reuniões anuais com treinamentos presenciais. E o que costuma acontecer? O nível de motivação e aprendizado, ele fica muito alto após essas convenções, mas ele tende a cair. E o treinamento à distância ele funciona para isso, para diminuir esses picos e vales entre as diferentes convenções. Uma mídia ainda não tão explorada, mas bastante eficiente pela facilidade de acesso no dia a dia do representante é o mobile learning. Por quê? Porque ele está sempre à mão. O computador demanda um espaço, tempo, conexão e acaba não sendo tão acessado quanto poderia ser num dispositivo móvel. Mas aí tem uma outra coisa interessante. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que as empresas são mais propensas a desenvolver aplicativos para os seus clientes do que para os seus colaboradores. Então ainda não existe tanto investimento nesse sentido. E tem mais 2 grandes desafios do mobile learning. Um é o tamanho da tela, que não é confortável para a maioria dos profissionais. E o outro é a obsolescência das novas tecnologias, que costumam mudar muito, exigindo um investimento muito alto para uma simples atualização. Entendi. Flávia, adorei nosso bate-papo, muitas dúvidas sanadas, tá? E quero te agradecer pela presença. Eu que agradeço, Patrícia, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, a gente vai ficando por aqui e até o próximo Êxtos School. Tchau, tchau, gente.